Mas eu quero falar, se a independência para esse país impulsionou esse país a um crescimento, eu quero falar nesta manhã sobre independência é morte. Você pode repetir comigo? Independência é morte. Se a independência desse país trouxe um grande avanço, eu quero tratar de um tema: independência é morte. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 6, o versículo 1 ao 7, me conta uma história fantástica. Engraçado que quanto mais eu ministro sobre esse texto, já devo ter ministrado aí algumas vezes, eu me encanto. Não vou entrar muito profundo nesse texto para dar base. Que bom, eu fiz um pedido um dia que toda vez que fosse ler a Bíblia, essa igreja ficasse de pé. É muito bom a igreja amar a palavra. É muito bom. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 1 ao 7, diz assim: Eliseu vai esfrutuar um machado, subtítulo: Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eu profetizo que esse lugar onde nós estamos, em poucos dias vai se tornar estreito demais para nós. Eu profetizo que o lugar onde você está, que está parecendo que tem muito espaço, Deus vai derramar algo que vai se tornar estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu Senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Se acende com a sua Bíblia aberta. E eu quero concluir nesta manhã. Mateus 28, 20, a parte B diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controlada pela metrópole e a Inglaterra. Quando você estuda a história dos Estados Unidos, você vai perceber que dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros, recursos minerais e vegetais, tudo aquilo que a Europa não produzia. Os países colonizados pelos europeus, como os Estados Unidos, como o Brasil, os países da América Central, que foram colonizados pelos europeus, eles eram simplesmente provedores de recursos para os seus colonizadores. Interessante, eu não vou falar muito, que vai haver a guerra 1756 a 1763, vai haver a guerra entre a França e a Inglaterra para dominar a colonização dos Estados Unidos da América. E assim que termina essa guerra, onde a Inglaterra, a Grã-Bretanha é vitoriosa, os ingleses vão cobrar dos colonizados dos Estados Unidos o preço da guerra, aonde vai aumentar a carga tributária, aonde aumentou a carga tributária dos Estados Unidos da América, para que
os colonizados, que eram os Estados Unidos, pudesse pagar a despesa que a Grã-Bretanha teve com a guerra. E aí vai acontecer no ano de 1774, o primeiro congresso, reunião do Congresso da Filadélfia, onde eles vão protestar contra o pagamento dessas taxas. A partir daí, no ano de 1776, vai acontecer uma reunião onde eles vão estar declarando os Estados Unidos independente. Quando você começa a estudar as histórias dos países colonizados, 1787 foi pronta a Constituição dos Estados Unidos. Quando você começa a estudar a história dos países que foram colonizados por os europeus, você vai perceber que todos eles lutaram pela independência, porque estava debaixo de um fardo, de um jugo. Mas eu quero ver a foto da América lutando contra os ingleses para se tornar independente, porque eles não queriam viver debaixo de um jugo, cobranças de impostos e tantas coisas mais. Mas eu quero falar agora de outra independência que muitas vezes nós queremos lutar para também nos tornarmos independentes. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos abre porta, quando Deus nos sustenta em tudo, e nós queremos ser independentes dele. É Ele que provê para nós a vida. É Ele que provê para nós o alimento. É Ele que provê para nós tudo o que precisamos. E mesmo assim, eu e você queremos assinar uma carta, queremos assinar uma ordem dizendo: eu quero ser independente. Por isso eu quero dizer que independência com Deus é morte. O teu sucesso e o meu depende da nossa dependência de Deus. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. É dentro desse espírito de dependência que eu quero pensar com você, principalmente tratando a época que o profeta Eliseu viveu, uma época de grande crise nacional, onde a nação de Israel se tornara independente de Deus. Você quer ver uma pessoa entrar em falência, em derrota, quando ela se torna independente de Deus? Você quer ver um casamento viver as tragédias? Você quer ver um homem andar por derrota? É quando ele se torna independente. Nossa independência dele é a nossa derrota. Mas eu louvo a Deus nessa tarde, que nessa tarde o Senhor vai despertar em nós um espírito. Tudo na nossa vida pode mudar. Tudo na nossa vida pode ser restituído. Eu vim nessa tarde profetizar isso na sua casa. Quando você declara: eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, você vai perceber o texto que nós lemos no livro de 2 Reis. Os filhos dos profetas, havia naquela época uma escola de profeta, aonde o profeta Eliseu era um dos seus professores, sendo ele o profeta da época. E eles vão perceber que o lugar onde eles estão está pequeno. O lugar está cheio, encheu demais. E eles eram descendentes, filhos dos profetas. Eles eram a próxima linha sucessória do ministério profético. Eles podiam ter falado assim: olha, o lugar está pequeno, vamos tomar uma decisão, vamos cortar lenha. Escuta, não adianta você falar comigo que você tem uma herança espiritual. Minha avó foi usada, meu avô foi usado, meu tio foi usado. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Vou dizer de novo: não adianta eu falar, eu tenho uma mãe que é usada por Deus, mas se eu não busco Deus, eu estou dizendo, eu sou independente de Deus. O que eu achei fascinante nessa história, que eles já eram os futuros profetas da nação,
Mas eles não tomaram a decisão de falar, vamos fazer algo. Não. Interessante. Você vai ver o relacionamento que eles vão ter com um homem que representava Deus, que era o profeta Eliseu. Você vai ver que uma necessidade que vai gerar uma reação. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu, como vês? Você está vendo? O lugar onde nós estamos reunindo contigo é pequeno demais para nós. Escuta, as suas crises, elas geram uma reação ou elas geram uma atitude de inatividade. O que as crises estão te fazendo? Elas estão te levando você para o Jordão? Ou elas estão fazendo você ficar num lugar apertado? Porque Deus quer assim. Eu venho profetizar nessa tarde que as crises é para nos levar para frente. Amém. Momentos de dificuldade não é para mim fazer parar. Eles estavam vivendo uma crise. Muita gente para pouco espaço. O que fazer? Vamos, pois, até o Jordão. Eles nos falaram assim, vai alguém até o Jordão. Eu percebo que essa crise vai ser resolvida pelo poder da unidade. Você não resolve problemas sozinho. Você resolve problemas com a unidade. Glória a Deus. Vamos até o Jordão, onde cada um de nós, repita comigo, nós. Você quer ver uma casa ser destruída? É quando essa casa só tem eu e não tem nós. Meu dinheiro, meu carro, meu trabalho, minhas finanças. Me passaram um dia desse e alguém me passou para mim que uma pessoa que havia casado, que na casa dele tinha o primeiro andar da geladeira que é da esposa, o segundo andar que é dele. Ela não pode entrar no segundo andar. Olha a decisão que eles vão tomar. Nós vamos até o Jordão. E eles chegam até perto do homem de Deus e perguntam para o homem de Deus. Você está vendo que o lugar está estreito? Sim. Por que o homem de Deus não foi cortar? Porque o homem de Deus entendia que crise só para quem está doente de visão. Escuta, irmãos. Crise não é para nos matar. Crise é para revelar aquilo que Deus plantou dentro de nós. Amém. A minha crise é para me fazer ir para frente. Aleluia. Vamos até o Jordão. E ele chega até o Eliseu e diz assim, Eliseu, está pequeno. Estamos passando por um momento de crise. O profeta diz para ele assim, podem ir. Isso eu quero entrar com você nessa tarde. Eu imagino que grande parte deles já estava preparado com um machado nas costas para ir para o Jordão. Mas o texto vai dizer que um deles vai chegar perto do profeta e vai dizer assim, não gostaria de ir com os teus servos? E aqui que é o lugar, aqui eu quero tratar dessa independência. Eu quero falar nessa tarde, pastor, eu estou pregando como se tivesse 1000 pessoas aqui. Porque eu não dependo de multidão de pessoas para me pegar. Eu comecei o meu ministério pregando para 2, 3 pessoas. E eu não deixei de meditar na palavra, porque fulano está viajando, dizendo, não, eu tenho um compromisso com o Senhor. Escuta bem. Um deles, o texto não diz todos, um deles chega até o profeta e diz assim, não gostaria de ir conosco. No meio de um grupo de profetas, somente um vai discernir a diferença entre a bênção e a companhia, a presença. Somente um deles vai discernir entre o que é a bênção de Deus e o que terá a presença de Deus. O que você falar comigo tem a bênção de Deus, mas você vive uma vida independente da presença de Deus. E eu quero nessa tarde dizer para você que você pode ter as duas coisas, a bênção e a presença. Aleluia.
Não sei se alguém está me entendendo nessa tarde. Eu parei para pensar nesse texto ontem à tarde. Por que só um deles vai chegar perto do profeta e vai dizer assim: não queres? Você não gostaria de ir conosco? É porque grande parte deles não teria dificuldade de fazer a missão somente com a bênção. É muito bom ter a bênção, mas é mais importante eu ter quem me abençoa por perto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Escuta aqui, no começo, alguém chega perto do profeta e diz assim: nós queremos ir. O profeta diz assim: pode ir. Enquanto eles não convidou o profeta, que representava Deus na nação, que era a boca de Deus, o profeta era a ligação entre Deus e os homens, o sacerdote é a ligação dos homens e Deus. Eles chegam perto do profeta e perguntam para o profeta assim: queres ir conosco? Quantos lugares que você está indo sem convidar a Deus, o senhor quer ir comigo? Qual? Quantas decisões nós estamos tomando sem perguntar para Deus: o senhor vai junto? Quando eles perguntam para o profeta assim: gostaria de ir conosco? Olha a resposta dele, porque representava Deus. Sim, ele respondeu. Você acha que Deus não gostaria? Quantas coisas você está passando na vida, eu passo na vida porque nós queremos fazer sozinho. E nós não perguntamos para Deus: vem comigo. E Ele está esperando um convite meu e seu. Vem comigo. Vamos juntos. E você vai ver agora como é que vai ser a diferença entre ter ação com a presença. Aleluia. Eu não quero que você chegue aqui dizer para mim o quanto você é abençoado. Eu quero que você chegue aqui para falar para mim o quanto você usufrui da presença. Amém. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. A bênção de Deus para mudar coisas, ela vai ficar aqui. A presença, ela continua. Glória a Deus. Não sei se você está me entendendo. O que é ter ação com a presença de Deus? E foi com eles ao Jordão, no verso 4, e começaram a derrubar árvores. O que é você fazer um empreendimento dizendo: Deus está comigo? O que é você entrar dentro do seu carro para ir para o trabalho e dizer assim: Deus está comigo? Aleluia. Não é o seguro que eu pago, não é a segurança do meu carro. Deus está comigo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós estamos querendo confundir bênção. E eu vou mostrar para você que nem sempre que você tem a bênção, você tem a presença. Porque tem pessoas, oh my God, oh, eu quero que você me entenda nessa tarde, eu quero ser bem tranquilo. Você vai ver Jacó lutando com Deus. Jacó, quando tem um sonho, ele vai dizer para Deus assim: se o Senhor me dá vestes, se o Senhor me dá comida, se o Senhor me trazer de volta para este lugar, o Senhor vai ser o meu Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Eu só quero a tua presença. Se o Senhor me dá isso. Aí você vai ver Moisés, lá em Êxodo capítulo 33. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou com esse povo. Eu vou mandar o meu anjo ir com esse povo. E Moisés diz para Deus assim: o anjo, nós não vamos sair daqui. Não saímos. Moisés, mas o anjo vai. Não saio. Porque se o Senhor não for conosco, a única forma de sabermos que achamos graça do Senhor é tua presença. Aleluia. 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 Ainda tem alguém aqui que quer a presença de Deus. Eu estou profetizando uma igreja que vai ter fome da presença de Deus.
Oh my God. Eu quero profetizar, você pode morar na melhor casa, mas Deus mora dentro dela. Eu dirijo o melhor carro dessa estrada, mas Deus está dentro dele. Eu tenho do melhor, mas eu não tenho. Escuta, quando a minha bênção não faz eu abrir mão da presença. Eu não assinei o decreto de independência. Aleluia. Por isso, como eles atribuem o Salmo 91 para Moisés, você vai ver o Salmo escrito por alguém que não abria mão da presença. Há momento na minha vida e na sua que você não vê a revelação da bênção, mas você não pode perder a sensibilidade da presença. Você tem tudo que você quer? Não tenho. Você está vivendo tudo aquilo que o senhor queria, pastor, você não tem. E a presença está comigo. Aleluia. Está comigo. Ele falou comigo agora há poucos momentos. Ou a presença. Eu não sei se tem alguém aqui que entende o que eu estou dizendo hoje. Uma igreja, estamos vivendo o evangelho no mundo, aonde a bênção grita mais alto do que a presença. E eu venho aqui no dia, na semana da independência dos Estados Unidos, nunca seja independente da presença. Porque quem tem a presença vai ter a bênção. Oh, aleluia. Porque quem mantém a bênção é a presença. Você vai ver Moisés escrevendo no Salmo 91 dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu Deus e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará segura. A sua verdade é pavês e escudo. Moisés descobriu o privilégio da presença de Deus. E ele vai definir a presença de Deus em 3 áreas. Ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo. Repita comigo: esconderijo. Moisés vai ser um dos poucos homens da Bíblia que vai lutar com Deus por causa da presença. Jacó vai lutar com Deus por causa da bênção. Moisés vai lutar com Deus por causa da presença. Aleluia. Eu não quero saber onde está o seu marido. Eu não quero saber o que o seu marido está fazendo. Você vai beber hoje o dia todo. Você vai prostituir. Não quero saber. Eu quero saber que se a presença estiver dentro de casa, carro não muda gente. Dormitório de luxo não gera família. Colchão importado não gera casal. Televisão de última geração não gera lar. Gera casa, mas não gera lar. Agora, a presença de Deus quando está lá, eu sou fascinado. Eu sou fascinado quando eu vou voltar aqui para o Salmo 91. Eu vou dar só uma voltinha, pula aqui. Volto. Os teólogos me ajudam. Eu volto. Agora. Eu acho interessante quando Jesus vira para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce daí, rapaz. Eu vou posar na sua casa. Se você estudar o texto, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus não diz uma palavra. Jesus não prega uma mensagem. Jesus não prega um sermão. Jesus nunca apontou o dedo para Zaqueu e dizia assim: seu ladrão, seu larápio. Jesus não dizia nada. Porque Jesus entendia que aonde tem presença, tem mudança. Aleluia. Eu não sei se você está me entendendo. Glória a Deus. Escuta, no seu termômetro espiritual, como anda a presença de Deus na sua casa? Como anda a presença de Deus na sua família? Você está preocupado em vestir a sua família com um mundo melhor? Você trabalha como louca para dar tudo para a sua família? A pergunta é: onde ficou a presença? Onde está a presença de Deus? E Moisés vai dizer para Deus assim: eu não abro mão da presença. Porque ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo, com o esconderijo. Porque Moisés já tinha uma visão que só existe um esconderijo para eu e você esconder. O esconderijo do Altíssimo
é uma visão de Jesus Cristo, porque eu e você só estamos escondidos em Jesus. Jesus Cristo é o grande esconderijo do Altíssimo. Foi nele que o Pai decidiu esconder todo homem e toda mulher, para não viver a ira dele. Moisés vai dizer assim: revigorado pela presença do Senhor. Esconderijo tem um nome, chama-se esconderijo do Altíssimo. Ele está tratando do Deus Pai como Deus mais alto, Deus Todo-Poderoso. Eu estou escondido em Deus. Eu quero ver o que o diabo pode fazer. Aleluia. A minha casa está escondida em Deus. Pode faltar pão, pode faltar. Ei, quando eu estou escondido em Deus, pode até faltar coisas, mas não falta Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele vai dizer: consolado pela presença inegociável, sombra, fala de descanso. E ele vai tratar da pessoa do Espírito Santo como sombra. Moisés vai ter uma visão que quando a Trindade, quando o Deus eterno está presente, o ambiente é alterado. Por isso que Jesus vai terminar em Mateus 28 dizendo: ei, eu estarei convosco todos os dias. E hoje nós estamos vendo famílias, nós estamos vendo pessoas tentar resolver os seus problemas independentes de Deus. E o maior conhecimento que o ser humano pode ter é o conhecimento da presença real. O maior sentimento que eu posso ter de Deus é quando eu experimento Deus como presença. Aí as coisas começam a significar. A partir do momento que eu tenho Deus como presença, eu não preciso de arrepio, eu não preciso chorar. Eu tenho consciência que o ambiente onde estou é propício para a presença. Ninguém precisa rodar na minha frente, ninguém precisa marchar na minha frente. O culto não é alterado porque alguém disse que o anjo chegou, ou o profeta profetizou. O culto é alterado porque a minha consciência foi tocada. Ele está presente. Por isso que Paulo vai dizer assim habite Cristo ricamente em vossos corações pela fé. Você sabe o que Paulo está dizendo? Nunca perca a presença. Quando eu tenho na minha mente esse estado de permanência da presença, quando eu entendo que eu vivo uma vida alimentando o Deus presente, a maior mentalidade que eu tenho de Deus não é porque eu comprei a casa no Brasil, comprei a fazenda, eu tenho uma vida próspera. A maior mentalidade que eu tenho de Deus é o relacionamento de presença. Por isso Paulo vai dizer assim: Cristo vive em mim. Jesus vai deixar isso bem claro. Paulo vai dizer isso também de forma bem clara. Quando Jesus diz sobre presença, ele disse: eu e o meu Pai viremos e faremos nele morar. Aquele que crê em mim, eu e o meu Pai vamos revelar para ele como presença. Presença. Por isso o escritor vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Quando ele está presente, quantas coisas na nossa vida poderia ser melhor se nós tivéssemos dado atenção à presença. E você vai perceber que as melhores tragédias foi quando Deus deixou de ser sentido como presença. Você vai perceber que Maria e José vai perder Jesus no templo quando a religião fala mais alto do que a presença. Quando os anos de cristão falam línguas estranhas, não quer dizer que ele está presente. Pular não quer dizer que ele está presente. Está presente é porque quando ele está presente ele fala. Quando ele está presente ele age. Quando ele está presente você percebe o ambiente. Ele está presente.
tinha agendado uma visita na casa de um casal e eu peguei esse diácono para ir comigo. A pastora Maria não estava podendo ir. E quando eu chego na casa dessa pessoa, olha o poder da presença. Eu boto o meu pé no primeiro degrau. A mulher cai, endemoniada, e bate a cabeça na mesa da sala. E o marido grita assim: pastor! Eu estava subindo. Sobe logo! Porque o diabo manifestou! Eu disse: manifestou? Manda embora, eu estou chegando. Mas pastor, o senhor falou sai em nome de Jesus? Não. O diabo entendeu, está chegando alguém que tem a presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse tempo que nós estamos conversando, entenda bem, eu subi no degrau da casa e a mulher caída na sala, o marido tentando cobrir ela, virando ela, escondendo ela, e o diabo dizendo assim: quem mandou você chegar aqui? Eu falei com ele: não foi você. Você não manda em mim. E ele diz: a casa é minha. Eu disse: é sua enquanto não cheguei. O que você está dizendo, pastor? Presença. Presença não se define com a carteirinha de membro, com a carteirinha de pastor, com o título de diácono, missionário. Presença se define aqui. Ele está comigo. Aleluia. Não preciso dizer para ninguém que ele está comigo. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se alguém está me entendendo aqui. Foi uma experiência maravilhosa, porque o diácono que estava comigo disse: pastor, eu vou ficar no carro, tá? Eu disse: como? Uma mão dessa altura. Como é que eu vou ficar no carro intercedendo para o senhor? Esperando o senhor. Eu falei: não, você vai entrar. O senhor tem certeza, pastor? Eu tenho. Eu vou entrar e você vai entrar. Porque o diabo vai sair daqui a mulher e ainda vai fazer o café para nós hoje. Não pode expulsar o demônio de graça. Ela ainda vai fazer o café. Entendeu? Não vai sair barato isso aí. Pastor, mas qual é a preocupação que você tem com isso? Você sabe qual é a preocupação? É saber, eu ainda tenho a presença. Ou eu já assinei a carta de independência. Eu já sei andar sozinho. As maiores tragédias da Bíblia foi quando o filho pródigo decidiu assinar a carta de independência do pai. Meu pai, me dá herança, porque a bênção é melhor do que o senhor por perto. Me dá herança. Ele pega a herança do pai, e o texto me diz que ele vai para uma terra longínqua. Você sabe o que ele estava dizendo? Eu não quero vínculo com a tua presença. Ele vai para uma terra longínqua, e ele pensou que porque ele tinha muito, ele não entendia que o muito só mantém quando você tem a presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Deus está aqui. Aleluia. Ele esqueceu que a farinha da panela só manteve porque o profeta estava lá dentro. Aleluia. O azeite da botija só não acabava porque tinha presença. Glória a Deus. Aonde tem a presença, o muito não acaba. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém pode adorar a Jesus nessa tarde? Não é porque está faltando jeito que você vai deixar fazer seu culto. Você nem fazer culto hoje. Glória a Deus. Entenda bem? Ele vai por uma terra longínqua e a Bíblia diz que ali ele vai gastar tudo que ele tinha. Com as meretrizes, com as prostitutas. Mas o mais triste de tudo é que ele pensou que as bênçãos sem a presença, elas permanecem eternamente. Nenhuma bênção permanece eternamente sem a presença. Isso me leva... Eu estou muito tranquilo, mas eu não quero ser tão teólogo. Fica para vocês. Isso me faz lembrar por que Moisés disse para Deus: eu quero tua presença. A Bíblia diz que Israel no deserto andava no deserto por 40 anos. Os pés não inchavam. Eles não trocavam de sapato. O sapato crescia no pé. A roupa crescia no corpo. Porque aonde tem presença, tem provisão. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Glória, glória. Pelo menos alguém aqui que quer dizer para Deus: eu não quero ser independente da tua presença. Aleluia. 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 Eu venho de uma casa muito simples, uma casa humilde,
Mas quando tinha um filho enfermo, por mais que meu pai era funcionário do governo de Minas, minha mãe não nos pegava e nos levava para o médico. A minha mãe dizia, não é o governo, não é o seguro, aqui em casa tem presença. E ela nos pegava no braço e dizia, Senhor, eu estou dando uma ordem. Esse corpo não pode ficar doente aonde tem a tua presença, a enfermidade sai. Glória a Deus. Eu já vi pessoas caindo endemoniadas só de botar o pé na porta da minha casa, porque a minha mãe valorizou a presença. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está falando conosco. Glória a Deus. O Espírito de Deus está falando conosco. Quando eu esqueço que o domínio dele é eterno, dele é a glória. Cantou aqui, teu é o reino, tu é a glória. Oh, quando eu tenho a presença, eu tenho o reino. Escuta, aonde a presença deles está, a presença das trevas não pode permanecer. Oh my God, escuta, pastor, eu estou orando para que o meu marido mude. Para de orar para o teu marido mudar. Ora para que Deus esteja morando na tua casa. Porque aonde Deus mora, os Zaqueus, eles são restaurados. Deus não pregou uma palavra para Zaqueu. Escuta, pastor, prega o marido no dia, para de pregar e mostra para o teu marido Deus como presença em você. Jesus não pregou para Zaqueu. Zaqueu disse assim, Senhor, fala para o Senhor um negócio. Se eu tenho roubado as pessoas, eu vou devolver 3 vezes mais. E eu vou pegar, Senhor, a metade da minha riqueza e vou dar aos pobres. Mas quando é que Jesus pregou para ele fazer isso? Não, porque Jesus entendia que só a presença. Tem mulher tentando mudar marido, tem gente tentando mudar filho, e Deus está dizendo, cala a tua boca. Traz a minha presença para casa. Oh, glória ao Senhor. Deixa ele me sentir como presença. Porque aonde tem presença, tem mudança. Aonde tem presença, os filhos de Abraão, chamados aqui, não vão para o inferno. Eles têm algo. O maior problema é que nós queremos ver a nossa espiritualidade. E espiritualidade não demonstra presença. É triste, pastora Maria. Nós estamos vendo uma crise da mulher samaritana que estava com Jesus do lado dela. Ela estava deliciando com a presença, sozinha. E ela estava preocupada com geografia. Qual é o monte que nós vamos adorar? Samaria ou Jerusalém? Quantas pessoas, em vez de desfrutar a presença, tem uma música que nós cantamos, e eu estou tendo um entendimento diferente dessa música quando a gente canta, oh, leva a minha sala do trono. E o Senhor queria que o Senhor não quer nos levar na sala do trono. O Senhor quer que o nosso dia a dia seja a sala do trono. Glória a Deus. Aleluia. Oh my God. Você entrar na tua casa e você entender, aqui é a sala do trono. Aqui habita o Altíssimo. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Muitas vezes estamos tendo ministério. Eu estou vendo pessoas com os ministérios. Eu estou vendo pessoas com grandes ações ministeriais. Mas quando eu começo a relacionar com elas, elas estão destruídas de presença. Escuta, precisou de Deus permitir, pastora Maria, precisou de Deus permitir com que o machado caísse na água para eles descobrirem o valor da presença. Oh my God. Mas escuta, precisou do rei Uzias morrer para Isaías descobrir que ele era profeta profissional, mas ele já tinha perdido a presença. Por isso que vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Será que precisou que Deus provocara uma tragédia para você descobrir que você perdeu Deus como presença? Qual é a tragédia que eu e você vai ter que passar para nós descobrirmos? Perdemos ele como presença. Porque só depois que Isaías se depara com a morte de Uzias, e segundo a história, era família, tinha parentesco, que ele vai dizer, eu vi o Senhor.
Porque enquanto ele via a prosperidade de Israel, porque Uzias foi um dos reis mais prósperos de Israel, ele não tinha preocupação quando a nossa bênção nos ilude pensando que nós temos a presença. Quantas pessoas estão iludidas, pensando porque você tem um bom carro, você é legal, você veste bem, você mora bem, e Deus está dizendo assim, eu vou permitir com que o teu Uzias morre. Estão vivendo a crise da mulher samaritana. Estão preocupados aonde adorar. E Jesus está dizendo assim, eu estou falando contigo. E você está tão preocupado com teologia em questões espirituais, que você já não admira Deus como presença. E Deus vai ter que dizer para a mulher samaritana, quando se trata de Deus como presença, samaritana, Deus é espírito. E Deus como espírito samaritano, ele não está limitado a um lugar. Ele está no lugar onde tem verdade. Ele procura adoradores que adoram com espírito e é verdade. Ele está em busca, eu não sei se você está entendendo. Quando Jesus define Deus como espírito, está dizendo assim, espírito, ele é presença. Aleluia. 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 Tem alguém entendendo aqui nessa frase? Ele vai dizer assim, tem que ser em espírito e em verdade, porque sem verdade não há presença. Porque sem verdade tudo é ausência. Quando eu entendo que as bênçãos de Deus me afastaram da presença. E tem alguns homens na Bíblia que vão lutar com Deus no caminho inverso de Jacó, como Moisés. Você vai ver quando Davi peca no Salmo 51, uma das maiores declarações de Davi, vai dizer para Deus, tira o trono, tira a realeza, mas não retires de mim o teu espírito. Aleluia. Davi entendia, se tem um rei que reina, o trono daqui funciona com o trono de lá. Porque quando eu digo para ele, desce o trono daí para cá, é sinal que aonde ele reina, tudo vai ter que voltar a funcionar como antes. Aleluia. 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 Gente, eu não sei se você consegue me entender. Entenda bem. Entenda bem. Eu só estou conversando com você nessa semana de Independence Day. Entenda. Porque não é porque eu tenho a presença, não quer dizer que eu não vou passar por desafios da vida. Um deles estava cortando a lenha. Estou até cortando isso aqui porque esse buquê de flores aqui vai ser tirado aqui semana que vem. Alguém vai fazer um buquê novo aqui, mudar isso aqui, que eu já estou cansado. Olha que coisa nova. Eita, glória. Já estou mandando medir, vou colocar um painel de LED atrás desse pulo todo. Amém. Está no culto, vendo as mensagens, vendo as paisagens, vendo as coisas aqui, ler tudo, que mudar isso aqui tudo. Nós temos que renovar. Amém. Amém? Escuta bem. Ele está cortando a lenha. Pum, pum. De repente o cabo do machado cai na água. Escuta. Presença de Deus não quer dizer que o mar não vai se levantar. Porque Satanás vai tentar mexer na presença, para tentar tirar você da presença. O desejo do diabo é tirar você da presença. Escuta bem. Há dois tipos de tempestades na Bíblia. A tempestade de Jonas foi Deus que criou. A tempestade no meio do mar da Galileia foi o diabo que criou. A Bíblia diz que Jesus repreende. E Jesus só repreende aquilo que foi o cão que criou. Ok, vamos responder. Aleluia. Meu Deus do céu. Mas Jesus, escuta bem. Mas Jesus... Quem é que está criando a tua tempestade? A diferença é quem está comigo. Porque a presença só resolveu na nossa vida porque alguém decidiu cortar um galho do tronco de Jessé. Aleluia. Glórias a Deus. Eu amo Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento.
Aleluia. 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 Oh, alguém pode adorar Jesus? Irmão, eu sou fã de Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. Ele corta um galho. Olha, Eliseu corta um galho. E a Bíblia diz que ele vai lançar o galho sobre a água. Eu pergunto para você, galho tem o poder de imã? Mas aonde tem presença, a lei da natureza é alterada. Aleluia. Okay, eu vou dizer para você. Tem coisa, eu estava conversando isso com a minha esposa ontem, eu creio que foi ontem. Tem coisa na tua vida, se você está achando que vai mudar daqui 10 anos, a presença faz mudar em poucos dias. Eu estou preparando uma mensagem quando o Senhor usa a boca do profeta para dizer assim: a plantação vai seguir a cega. Você sabe o que Deus estava dizendo? Não vai dar tempo de você plantar e esperar 6 meses, 1 ano para colher. Por causa da presença, você planta hoje e colhe amanhã. Por causa da presença, olha o que Deus falou para os discípulos quando virou para Samaria. Vocês dizem que ainda falta tanto tempo para a colheita. Olha para os campos. Aleluia. E tem gente que está esperando mudança daqui 10 anos. Presta a presença. Aleluia. A presença, ela, oh my God, eu não sei, eu sinto Deus aqui. A presença vai fazer com que coisa que você está esperando daqui 10 anos chegar dentro de uma semana. Eu não sei se você recebe essa palavra. A presença vai fazer com que coisa que você está esperando daqui 5 anos vai chegar em 5 dias. Porque, pastor, a glória da presença. Oh, alguém pode adorar a Jesus? Alguém pode adorar a Jesus nessa tarde? Porque para mim concluir nessa tarde, eu sinto algo profético. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, o profeta joga o galho na água. Agora, o que mais me encanta, velho? O que mais me encanta é o final desse texto. Que o profeta diz, jogou o galho na água. E o machado flutua. É como se eu estivesse lá no Jordão agora. Em outubro do ano que vem você vai conosco lá. Amém. O machado flutua. E o homem de Deus vira para o rapaz que perdeu o machado e diz assim: estende a mão. Você sabe o que ele está dizendo para ele? Ele não mandou. Sabe o que ele está dizendo para ele? Aonde tem presença, o teu milagre está na distância da tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se tem gente que está achando que algo está tão longe, está lá na gaveta do chefe, você está enganado. Não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu estou falando com alguém, algo profeta. Tem gente que está dizendo assim, está tão Deus está dizendo assim: o teu milagre está na distância da tua mão. Glória a Deus. Aonde tem Deus como presença? Você lembra o que Deus falou com Moisés? Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Deus diz para ele assim: Moisés, o que tu tem na tua mão? Sabe o que Deus está dizendo? O teu milagre está na distância da tua mão. Estende a mão e toca. Oh, aleluia. Aleluia. Alguém pode adorar a Jesus? Alguém pode adorar? Fica de pé comigo. Deixa eu concluir com você de pé nessa tarde. Tem gente que veio nessa tarde dizendo: tudo parece distante para mim. Deus está dizendo assim: se você preocupasse mais com a presença. Aleluia. 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 Eu sinto Deus aqui. Deus está aqui como presença. Alguém está sentindo Deus como presença? Alguém está sentindo Deus como presença? Alguém está entendendo? Olha o que Moisés, olha o que o profeta vai dizer. Estende a mão. Ele não mandou dar um pulo. Estende a mão. E pega o cabo do machado. Aleluia. Você sabe o que ele está dizendo? Só faz machado, só fica no fundo de água quando não tem presença. Aleluia. Você não vai precisar de mandar mergulhadores para ir atrás do que é teu. A presença. Ah, mas chorou coração. Eu sinto Jesus. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus. Como eu quero que essa palavra se instala no teu intelecto. Deus como presença. Eu não assinei a independência do céu. Aleluia. Eu não assinei a minha independência. Eu tomei decisões independentes. Mas eu vou fazer como um filho pródigo. Porque Deus não... Escuta. Deus não está preso na sua primeira história. Ele está esperando a sua segunda. Voltar-me em. Escuta bem. O que atraiu o filho pródigo para voltar à casa do pai não foi o que o pai fazia.
parecia, mas era quem o pai era. Na casa de meu pai, os empregados têm fartura de pão. O caráter do pai era de misericórdia, porque naquela época ninguém tratava empregado com carinho. Empregado valia o mesmo preço do que um animal. Um patrão podia, mas ele entendia, o meu pai não é igual a todo mundo. Na casa de papai, os empregados têm fartura de pão. Voltar-me-ei e irei dizer com meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Faz o seguinte, vamos até o cartório e faz uma escritura onde o senhor não é mais o meu pai. Mas não existe divórcio de filho e pai. Pode existir divórcio de marido e de mulher, mas filho é filho. Oh my God, filho é filho. Eternamente o meu filho vai ter o meu sangue. Meu filho pode estar na China, pode estar no Japão, ele é o meu filho porque ele tem meu sangue. Alguém vai adorar o Senhor? Alguém tem que o que é? Pastor, o que eu preciso para minha vida mudar na América? Ganhar na loteria, casar com mulher para me ser legal? Não, você precisa da presença. Eu preciso da presença. Eu preciso da revelação instalada no meu intelecto. Presença. Eu preciso levar a presença. Quando existe presença, os métodos humanos acabam. O que eu vou fazer? O que eu vou olhar? Quando existe presença, a única coisa que Deus vai usar, a tua mão, pega o que é teu. Aonde está a distância da minha mão? E o texto bíblico diz que ele estendeu a mão e pegou o cabo do machado. Presença. Coisas acontecem, situações acontecem. A única coisa que o diabo está dizendo: saia da presença, saia da presença. O mundo espiritual está trabalhando 24 horas para tirar vocês da presença. Escuta, olha como é que existe o milagre da presença. Mulher, pega a vaso emprestado, vai para a tua casa, fecha a porta, fecha a janela e coloca o azeite nos vasos. Enquanto aquela mulher tinha a porta fechada, a casa cheia de vasos. Pastor, por que a porta tinha que estar fechada, a janela fechada? É porque Deus, como presença, você não precisa falar para os outros, é particular. As pessoas vão ver os vasos de azeite, mas elas não precisam ver da onde veio o azeite. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Quem tem Deus como presença não precisa falar. Não. Deixa eu ver o azeite. Aleluia. Eu não sei se alguém está me entendendo aqui. Eu não preciso vangloriar os caminhos que eu fiz para pegar os vasos. As pessoas só têm que eu sair com azeite. Vem do céu. Você não precisa saber como foi no céu. É milagre. É onde tem a presença. Pastor Pedro, isso qual é a sua maior preocupação no seu dia a dia? A minha maior preocupação é saber: a tua presença ainda está comigo. O senhor preocupa em se empregar. O senhor preocupa. Eu recebo inúmeros convites. E existem convites que eu recebo. O senhor disse para mim assim: se você for, você vai sozinho. Eu disse: de jeito nenhum, chefe. Não vou, chefe. Sabe por quê, chefe? A tua presença. Oh, Jesus. Eu queria terminar. Eu estou terminando esse culto agora. Mas eu queria saber se tem alguém que quer dizer para Deus: eu posso na minha vida ter feito alguma carta de independência. E cartas não são lidas quando são escritas. Cartas são lidas quando tem atitude. Eu já pude ter algumas atitudes na minha vida que eu abri mão da tua presença. Eu me tornei independente da tua presença. Mas nessa tarde, na semana do Independence Day, eu quero rasgar algumas decisões que eu tomei sem a tua presença. Porque eu não quero mais dar um passo